a Magic solaria todo o verso de Chainsaw Man e eu posso provar. Rocker Drawing. Salve, mano, 77 online e dessa vez trazendo um que potencialmente é um quadro novo, que eu particularmente traria pelo menos um desse por semana daqui pra frente, que é justamente essa colisão de universo. Então eu pego às vezes um anime pra ver como que é um personagem de jogo ou de quadrinho se sairia naquele anime, de acordo com algum critério que gere essa interação interessante. E para começar, eu quero justamente colocar o meu segundo mangá favorito, que é Chainsaw Man, colidindo com a minha segunda personagem favorita da Marvel. No caso, a primeira feminina, mas segunda no total, que é a Illyana Rasputin, também conhecida como Magia, né? Fizeram a tradução do Magic com K, mas já que ficaria chato falar a magia faz isso, a magia faz aquilo, para não confundir com o poder magia, a pessoa magia, então eu vou chamar de Magic aqui para questão de facilitar do vídeo mesmo. E no caso, esse vídeo vai ter spoilers de Chainsaw Man, porque especificamente eu não cheguei a terminar o mangá, apesar de eu ter lido a primeira parte ainda antes de lançar o anime, mas a parte até onde eu fui é bem à frente do mangá. Então se você viu só pelo anime do Chainsaw Man, já que do anime pra frente tem bastante morte, né, bastante feitos de poder, não tinha como eu ignorar essas coisas, porque no fim das contas as melhores demonstrações de poder desse universo são justamente depois que do anime acaba, né? Então, esteja avisado. E agora eu posso dizer que eu vi até o momento em que a Makima morre, né? No caso, aquela batalha final do Denji com a Makima. Então, daquele plot pra frente que deu aquele ato do Chainsaw Man até ele voltar com aquela protagonista menina, eu particularmente não cheguei a ver. Mas, inclusive, pode deixar aqui nos comentários se vale a pena, se querem que eu faça um vídeo a respeito. Ou, no caso, se vocês acham que a galera desse arco pra frente é mais forte do que quem eu estiver falando aqui, quem sabe eu faço um vídeo novo vendo se como se fosse um segundo round, porque até agora, na minha opinião, até a luta do Denji contra o Makima, não tem ninguém que tancaria a Magic. Mas, para recapitular, para sustentar, no caso, esse meu argumento, porque eu tenho os feitos da Magic, vou dando repassado como que ela conseguiu seus poderes e o contexto para vocês tentarem chegar na mesma conclusão que eu, né? Mas é claro, vocês podem discordar, trazer seus argumentos aqui embaixo, que eu vou ler os comentários. E começando pela origem, basicamente ela é irmã do Colosso, uma personagem totalmente secundária das HQs dos X-Men. É uma criança muito pequena também, para tanto manifestar seus poderes, tanto para participar das aventuras. Mas a treta começa justamente quando o demônio Belasco, que era o imperador do Limbo, ele sequestra ela por justamente ser uma criança 100% pura, sem nenhuma maldade, porque ele sabia que corrompendo alguém totalmente sem nenhuma maldade teria um potencial de poder muito forte. Aí justamente ele consegue sequestrar essa menina de 6 anos, mais ou menos, e basicamente para se tornar a aprendiz de demônio, no caso aprender feitiçaria e se corromper totalmente até virar Dark Child, né? E mais nisso, ela é inicialmente resgatada por uma versão alternativa da Tempestade e da Kitty Pryde, num universo em que, na verdade, os X-Men que foram raptados para o Limbo para evitar que a magia, a Magic, né, do universo deles tivesse sido raptada. Basicamente foi todo mundo massacrado pelo poderosíssimo Belasco, né, porque o Belasco, enquanto ele está no Limbo, ele sendo imperador, ele tem absoluto controle sobre aquela realidade, seja uma distorção e imortalidade. Ele consegue ficar summonando uns demônios, lacaios, ele consegue controlar mentalmente as pessoas, até ele chega a controlar a própria Magic em alguns momentos, ele consegue transmutar, dar poder, tirar poder, então ele é literalmente um deus enquanto ele está no Limbo. E é até interessante, nesse caso, que tanto a Tempestade, essa alternativa, e a Kitty Pryde, basicamente o que fazem é só resgatar a Magic por máximo de tempo possível, uma coisa que até o Belasco ele permite, assim, ele vai meio, uma questão meio sádica dele de não eliminar os inimigos pela raiz, ficar brincando, ficar
enrolando elas, porque no fim das contas o limbo, as leis da física e do tempo e espaço não funcionam da mesma forma, então elas podem lá passar séculos também, envelhecendo muito pouco, num tempo às vezes acelerado, basicamente para ele poder ter o entretenimento dele para sempre, né? Mas pelo menos nessa brecha, a Magic ela acaba treinando a aprender magia com a Tempestade, que também tinha aprendido magia no limbo, passou por uma Tempestade muito mais velha, que passou décadas, às vezes séculos, aprendendo magia. E até uma própria Kitty Pryde, né, uma lince negra, totalmente meio bestializada, 100% com uma personalidade mais seca, mais sombria mesmo, de todos os traumas que ela passou no limbo, uma exímia lutadora física assassina, né? Basicamente foi a forma que ela teve para sobreviver, enquanto a Tempestade indo para o lado mais mágico, de se tornar uma grande feiticeira, para tentar bater de frente com os feitiços do Belasco, sem sucesso, enquanto a Kitty Pryde tentando ser o auge da força física para conseguir matar os lacaios demônios e sobreviver simplesmente na porrada mesmo, né? E nisso, as duas elas acabam treinando a Magic para ela ter alguma chance de se defender. E ela fica tanto tempo sequestrada que vai até passando os anos, a Magic ela vai envelhecendo, vai passando até mais ou menos uns 14 anos, aprendendo as magias com a Tempestade, um pouquinho de distorção de realidade, uns feitiços simples, a lá meio Doutor Estranho, digamos assim. Enquanto ainda treina suas habilidades físicas de espada, por exemplo, adagas e combate corpo a corpo com a lince negra, mas até o momento em que não rola. O Belasco, ele dá um ultimato, ele controla mentalmente a Kitty Pryde para virar uma serva dele, e ele enfrenta de frente a Tempestade, que não tem nenhuma chance. Ele até chega a sequestrar a Magic de novo, e nisso ela passa por, agora no caso, um terceiro treinamento com o próprio Belasco para se corromper, né? Basicamente o principal objetivo dele é utilizando o fragmento da alma dela, transformando nessas pedras de sangue para deixá-la cada vez mais próxima de um demônio, totalmente sem emoções. Mas ao mesmo tempo, ela, por já estar mais velha, ela manifesta pela primeira vez o seu poder mutante, que é justamente os seus discos de teletransporte, que ela consegue teletransportar dentro de um círculo que ela summona a altura que tiver naquela área, seja um círculo pequeno, só ela mesma, ou às vezes um objeto maior. E por conta desse poder, ela conseguia basicamente dar uma escapada, dar uma fugidinha da prisão dela, que era o quarto, para invadir a biblioteca do Belasco e conseguir ler todos os livros que tinham lá, que era basicamente todo o poder dele. E nisso, em segredo, enquanto ela fingia que só aprendia o que ele ensinava, ela estava aprendendo todos os poderes dele. Então chega até o momento que ela consegue summonar o seu trunfo máximo, que é de longe a maior apelação dessa personagem, que é a Espada de Espírito. Que vocês às vezes vê umas representações mais finas, de uns quadrinhos antigos, ou algumas bem largonas, bem meio espada do Guts, espada de Dark Souls bem grandona. Isso porque essa espada, a cada vez que ela usa, a espada vai ficando mais forte. E ela já usou muito, porque espada apelona, que sendo uma espada mágica utilizada do próprio espírito da Magic, ela tem especificamente efetividade contra seres místicos, seres mágicos, especialmente contra demônios, por exemplo. E já consegue ter uma noção de onde que eu quero chegar com isso, né? Mas as demonstrações de poder dessa espada são simplesmente absurdas. Chega no nível que ela consegue bater de frente com o Belasco na própria dimensão dele, e ela, basicamente, utilizando todos os poderes dele, ela se torna a nova guardiã, a nova imperatriz do limbo. Ela basicamente chuta ele para fora do que era a própria dimensão dele, e ela basicamente tem todo o controle dessa dimensão para ela. E isso aliado com os próprios poderes de teletransporte dela, que não só teletransportam entre lugares, mas também entre o tempo e o espaço, uma coisa completamente apelona. Ela basicamente se torna a nova deusa do limbo e sempre usa isso a favor dela. Isso só contando a fase inicial dela, em que ela consegue utilizar essa espada para absorver as almas dos inimigos, seja em relação a feitiços de regeneração, ou até, no caso, ela estando no limbo, ter distorção daquela realidade. Então, cara, é uma apelação sem fim. E especificamente quando a gente pensa
que inclusive ela tem treinamento para blindagem psíquica. Então, basicamente, a única personagem de toda a Marvel que consegue ler os pensamentos dela é a Jean Grey, que é justamente a top 1 de telepatia. Inclusive, nem o próprio Charles Xavier consegue acessar a mente da Illyana Rasputin, a Magic, de tão poderosa que é a questão mental dela, sem constar essa capacidade que ela tem de desligar magias, repelir magias mesmo, né, dos inimigos. Então, ela tem um combo de poderes extraordinário que agora chega no feito principal que me fez fazer esse vídeo. Porque em uma determinada saga chamada Essência do Medo, basicamente alguns martelos guardianos caem na Terra e cada pessoa que pegasse esse martelo entrava meio que num upgrade de poder, um boost muito forte, mas deixava em contrapartida a pessoa totalmente descontrolada. E no fim das contas, alguns personagens bem poderosos pegaram esses martelos. Um deles é o Juggernaut, que para quem conhece, o Fanático, né, aquele cara imparável que atropela todo mundo, totalmente invulnerável e que tem uma força física que já fez ele bater de frente com o Thor, bater de frente com o Hulk. Então imagina esse cara amplificado, né? E basicamente, um plano que os X-Men tiveram para fazer com que ele minimizasse o estrago era basicamente ir na fonte do poder original dele, que é um demônio chamado Cyttorak, e basicamente avisar pra ele, ó, aquele cara lá, o Juggernaut, que é o Caim Marco, ele tá servindo a outro deus, ó, ele tá pegando o poder desse martelo aí. Se eu fosse você, eu não deixava, porque ele não tá satisfeito com o poder de Cyttorak, o original que a gente tá acostumado do Juggernaut. E no caso, quem faria essa ponte seria a própria Magic, né, usando o teletransporte dela, e o Cyttorak realmente se convence, ele retira os poderes do Fanático, mas no caso, alguém precisaria ser o seu arauto na Terra. E inicialmente eles até pensam na própria Magic cumprir esse papel, já que ela tem totalmente esse costume de mexer com energias sombrias, de ser esses pactos, digamos assim, de poder bruto, potencialmente corrompível, mas quem se oferece para isso é o irmão dela, que super protetor do jeito que é, ele não deixaria ela passar por essa provação. E o Colossus, né, que é o Piotr Rasputin, ele se torna o novo arauto de Cyttorak, o novo Juggernaut. Por isso que a gente vê o que já seria um cara peso pesado da Marvel, de super força, resistência, pele de metal, amplificado com os poderes do Juggernaut. E o muito louco é que, eventualmente, o Colossus ele começa a perder o controle desses poderes. Ele começa a ficar numa forma mais endemoniada, com mais poder, com até um descontrole mental, por justamente ele não ter essa afinidade, né, que o Caim Marco tinha. E agora que o próprio Colossus se tornou um problema, e um problema extremamente poderoso, a única pessoa que poderia pará-lo é justamente a irmã dele. Então é uma cena sensacional em que a Magic ela teletransporta ele no limbo, como se não fosse nada, e utiliza a sua espada espiritual. Em 2 golpes, ela literalmente corta esse pacto do Cyttorak com o Colossus. Ela basicamente, você tem um poder alimentado por ele, pum, 2 golpes e ele já perde os poderes de Cyttorak, perde os poderes de Juggernaut. Ou seja, pega a informação, ela tem a capacidade de cortar laços, cortar pactos no limbo, com a sua espada espiritual. Já sabe onde eu quero chegar com isso, né? Então, imagina ela utilizando sua espada espiritual para cortar os contratos de Gensalmen. Então, imagina, 90% do elenco já ia de base, né? Porque se você pega os próprios protagonistas mesmo que fizeram contratos com demônios para ter os seus poderes, ela basicamente teleportaria pro limbo, cortou com a espada espiritual, você perde os poderes por estar com o contrato rompido, seja o Aki, seja o Denji mesmo, no caso, separando ele do Pochita, né, o demônio da motosserra, no caso, isso deixaria ele sem coração. E eu diria até a Makima, por mais que eu acredito que vocês tenham criado expectativa por ela estar lá entre as 3 mais fortes, pensa comigo, o que fazia 100% dar ela mais trabalho do que todo mundo disparadamente, é em relação que ela sendo o demônio do controle, ela basicamente obrigava os outros a fazer contrato com ela, e no fim das contas, quem o único que recebia o benefício era ela. Então, por exemplo, ela tinha aquele contrato com o ministro do Japão, e que toda vez que ela recebesse um dano mortal, outra pessoa aleatória no Japão receberia aquele dano no lugar dela, que basicamente pouparia ela de receber dano
por milhões de cabeças, né? Basicamente deixaria ela invulnerável por boa parte da luta contra o Denji, que nem a gente vê. Mas pensa só, se a magia, a Magic, ela corta esse contrato com a espada espiritual, a Makima volta a ser vulnerável e caso ela tente invocar, reviver, né, aqueles demônios zumbis para utilizar o poder deles, que nem ela fazia com todos os aliados do Denji, a Magic ela simplesmente pode cortar esse contrato deles também, e basicamente todo o recurso que ela tinha, seja com esses exércitos, seja de usar o poder dos outros, ou de usar os humanos, aqueles sacrifícios humanos em benefício próprio, a Magic conseguiria counterar tudo, ela é basicamente o counter desse universo. No caso, a única perspectiva de vitória que eu vejo seria da Makima utilizar esse seu poder telecinético, né, que ela faz aquele de distorcer fisicamente as pessoas diretamente, né, ela sendo demônio de controle não só mental, mas controle físico. Talvez se, por exemplo, a Makima pegasse a Magic desprevenida, antes de, no caso na Terra, né, antes delas serem transportadas para o limbo, quem sabe, às vezes no hit kill, ela mataria a Magic antes dela conseguir se regenerar, usar algum feitiço de regeneração ou até de fugir para o limbo. Mas, se fosse uma luta em que as duas se conhecem, as duas sabem o potencial uma da outra, eu acho que muito dificilmente a Magic iria dar brecha para que a Makima fizesse algum ritual de sacrifício e ir numa batalha de frente. E é questão de um segundo para as duas estarem no limbo, e agora, dentro do limbo, a Magic, estando imortal, estaria imune, né, a essas distorções físicas da Makima e inclusive ao controle psíquico, né, como a gente usou como parâmetro o próprio Charles Xavier, que é basicamente o telepata de altíssimo nível, o Emma Frost, todos os telepatas de altíssimo nível, fora a Jean Grey, né, que é a top 1 da Marvel. Eu acho muito difícil que a Makima conseguisse acessar a mente da Magic, especialmente no limbo, né, em que todos os poderes dela sempre ficam. No caso, agora com a Makima fora de caminho, comenta aqui se você concorda, o próximo do topo da hierarquia seria o demônio das trevas. E inclusive a gente é bom citar um adendo, que quando eu digo solar, é basicamente derrotar numa batalha, porque quem viu Chainsaw Man sabe que basicamente a única pessoa capaz de eliminar permanentemente um demônio é o próprio Denji, né, o demônio da motosserra, que ao digerir aquele demônio faz com que todas as pessoas deixem de ter medo desse conceito, esqueçam desse conceito, e aí sim você zera o poder do demônio e impede que ele renasça. Que basicamente todos os demônios que são assassinados na Terra, eles voltam no inferno, e todos que são assassinados no inferno voltam para a Terra. Então eu tô ligado que mesmo se a Magic matasse todo mundo, ou todo mundo ia para o inferno, ou se ela matasse todo mundo no inferno, todo mundo ia voltar para a Terra. Então, basicamente, a longo prazo, ela não teria muito o que fazer, já que o máximo que ela faria é, sei lá, teletransportar eles para o Sol, né? Uma apelação totalmente desproporcional, coisa que não é nem a personalidade dela, ou até deixar essa galera presa no limbo, né? Mas, em relação... O critério que eu estou utilizando aqui é derrotar, né? Que é uma coisa que nunca aconteceu com o Demônio da Escuridão, que foi revelado que desde que ele está no inferno, ninguém peitou ele, ninguém conseguiu mandar ele para a Terra, porque é basicamente o demônio que todos os demônios têm medo, né? E é muito louco aquela cena que todo mundo é teletransportado ao mesmo tempo pra frente dele e todo mundo é distorcido ao mesmo tempo. Inclusive eu enxergaria facilmente a Magic limpando geral numa tacada só, né? Que nem o próprio Demônio da Escuridão fez. Mas este X1, eu acho que realmente seria o mais complicado para Magic, porque no fim das contas seria uma batalha de durabilidade, porque o anime não mostrou qual que é o limite da resistência desse demônio das trevas. Então eu praticamente não consigo ter 100% de garantia de que a espada espiritual seria o suficiente para cortar ele, né? Mas já que o máximo de dano que ele sofreu foi aquele momento em que a Makima destruiu os órgãos internos dele e fez voar sangue, né? Mas no caso sem matar. Então eu acredito que eu não posso bater o martelo de que a Magic mataria ele, mas por contrapartida, ele estando no limbo e não tendo nenhuma capacidade de teletransporte até então mostrada, eu acredito que seria uma batalha eterna, em que nenhum dos dois morreria, e basicamente é alguém que eu não consigo bater o martelo em relação a esse universo de Chainsaw Man. Eu acho que ela passaria a limpa em todo mundo,
inclusive até no próprio Denji, né, que você viu que o tanto que ele era vulnerável fisicamente, ele foi perfurado várias vezes pela Makima naquela batalha X1 deles, até ele precisar ser salvo pelos poderes da Power, precisar ser salvo por aquele truque do coração do Pochita. Então eu acho que o Denji ia pro saco fácil. No caso, a chance dele seria basicamente, como eu comentei, fora do limbo, ela estando com os poderes, a Magic estando com os poderes não no full power, mas apesar que o próprio full power dela já é muito acima, já que além desse treinamento no nível que eu comentei, ela chegou a treinar feitiçaria com o Doutor Estranho, né, o Mago Supremo, então ela tem muito recurso para lutar fora do limbo também, inclusive com a sua própria espada espiritual, ainda potencialmente causando esse estrago mágico, demoníaco, né, em criaturas espirituais. Mas, então, essa é o meu veredito em relação a isso. Ela limpa todo mundo, menos o Demônio das Trevas, que pra mim é o empate. E se curtiu a análise, deixa o seu like. Por enquanto, falou e foi.